Aí, Library. Também. Battle. oi, gente. Muito boa tarde. Vamos começar aqui com um pequeno atraso, mas está todo mundo parado no trânsito, quase 2 horas vindo da Barra. Vamos fazer aqui a primeira palestra, claro, Music na América Latina. Depois também, um pouquinho antes de acabar, a gente vai abrir para perguntas também, quem quiser fazer perguntas, tá? E, enfim, vamos começar e na sequência a gente está com os QR Codes aqui para mostrar a programação do dia todo, tanto dos painéis quanto também dos workshops e também lá em cima, né, no rooftop, onde tem os alunos da INEC tocando, tá? Então, sem delongas, começar já aqui o nosso painel. A minha Alô? Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar do Claro Música, sua música na América Latina. O Claro Música, para quem conhece, é uma plataforma de streaming de músicas, rádios e podcasts que está presente em mais de 15 países da América Latina. E você pode acessar da Claro TV+, do seu celular, Android TV, web, tablet, Alexa. E é importante ressaltar que todo mundo tem acesso, apesar do nome ser Claro Música, todo mundo pode acessar o serviço. Me apresentando, meu nome é Maria Vec, trabalho há 8 anos no mercado da música. Comecei lá atrás na Som Livre, passei pela Universal Music e agora sou analista de conteúdo no Claro Música. Apresentando as outras convidadas do painel. Vanessa Cristina, Vanessa, ela é publicitária, com experiência no mercado fonográfico há 13 anos, pós-graduada em Marketing, Branding, Growth e Gestão Empresarial. É atualmente a coordenadora de licenciamento, Labor Relation e Marketing no Claro Música. Convidamos também Tamires Carvalho, publicitária, curadora musical e designer, trabalha há 6 anos na indústria da música brasileira e da América Latina. Hoje é coordenadora da equipe editorial do Claro Música Brasil, Colômbia, Chile e Peru. Márcia Valentina, ela é advogada e cientista de dados, mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, pós-graduada em Direito Público e Tributário, LGPD e Direito e Processo do Trabalho, atuante do Direito Autoral Societário Civil. Trabalha há 8 anos no Claro Música. E nossa convidada internacional, Verônica Espíndola, ela é mexicana, formada em Negócios Internacionais, com experiência na indústria da música há mais de 10 anos, atualmente gerente comercial do Claro Música Latam. Ela vai também falar em espanhol, bem devagar, mas se não entenderem, a gente traduz. Então, para começar o nosso papo, quero perguntar, mais direcionado primeiro a Vanessa e a Verônica, para explicar um pouco mais de como é a operação do Claro Música nos diferentes países, né? São 15 países que têm a operação do Claro Música. Então, como é essa divisão, se tem equipes em cada um desses países, qual é essa parte comercial? Sim. Primeiramente, boa tarde, gente. Quero agradecer o convite ao Rafael, à EMEC. É um prazer estar aqui falando com vocês, viu? Então, sim, nós temos uma operação dividida. A sede fica no Rio de Janeiro, no Brasil, e a gente também tem uma equipe no México. Também temos representantes internacionais, tanto na Colômbia quanto na Argentina. A operação internacional, ela tem uma divisão específica, eu acho que a Vero pode falar um pouquinho para ele. Sí, buenas tardes a todos. Justo la parte de LATAM la dividimos en sedes. Tenemos una oficina en Colombia que lleva toda la parte de región andina. México, que por su cercanía con Centroamérica lleva la parte de México y la parte de CENAM. La oficina de Argentina, que lleva toda la parte de AU, que le llamamos nosotros, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y se divide de esta forma de manera estratégica por justo el tipo de contenido, de clientes y pues por la región, ¿no? Deu para acompanhar? Caso alguém não entenda, eu espero, levanta a mãozinha e a gente traduz, tá? Então, para continuar, aqui, né, tem gente que é artista, então uma dúvida que às vezes parece simples, mas é importante falar. Como que o artista coloca a música dele no Claro Música?
Então, antes de tudo é importante ressaltar que o Claro Música é uma plataforma de streaming criada e gerenciada pela empresa Música, que é uma empresa que faz parte do grupo da América Móvel, conhecida Claro no Brasil, e que está presente no mercado há 24 anos. Né? A Música começou como pioneira no ano 2000 como distribuidora digital e ao longo dos anos veio desenvolvendo seu modelo de negócio, mas tem alguns pilares muito consolidados e o pilar de música é muito concentrado no Claro Música, né? É o nosso principal produto. Então, para você conseguir colocar o seu conteúdo no Claro Música, você tem que ou assinar um contrato diretamente com a gente, né, em música, ou se você já faz distribuição do seu conteúdo por meio de algum agregador digital ou alguma gravadora, também é só sinalizar em alguns contratos, né, com esses parceiros. Você tem que sinalizar quais são os players que você deseja que seu conteúdo seja distribuído, e aí você vai dizer que você quer estar dentro do ambiente do Claro Música. Então são essas duas formas, direto ou através de algum parceiro. Perfeito. E para trazer a nossa coordenadora do editorial para a conversa, queria entender um pouco mais, que você explicasse um pouco mais sobre os gêneros, né? Os gêneros do Brasil, e aí a Verônica também pode entrar com os gêneros Latam. Quais são os gêneros mais fortes do Brasil, que a gente vê lá nos números, nos charts do Claro Música, e quais são os gêneros mais fortes no Latinoamérica Hispânica, né? E, ao mesmo tempo, queria entender se tem uma abertura para os países, outros países da América Latina, para as músicas brasileiras, se vocês sentem isso, e vice-versa, se existe aqui no Brasil uma abertura para as músicas de outros países. Boa tarde, gente. Sobre os gêneros mais fortes, né? No Brasil, hoje em dia, assim, tem o funk, o sertanejo, principalmente, né? Eles meio que ficam empatados, né? Nos gêneros mais fortes. E o pagode e o piseiro, né? Que no Nordeste, né? Sempre foi, mas aí se expandiu, se espalhou para o resto do país. E atualmente tem um tempinho, né? Algumas semanas, a gente vê a força dos MTGs, né? As montagens, que tem explorado muito o funk, né, os DJs, o Top Brasil aí há algum tempo é o do DJ Topo com o seu Jorge, né, quem não quer sou eu. Então, assim, sempre foi muito forte o funk, o sertanejo, e agora a gente está vendo que o piseiro também no Brasil inteiro já se espalhou, tá bem legal também. Eu consumo. E a percepção, né, que você perguntou, a percepção da gente para Acho que até pode talvez começar com a Vera falando também da percepção dos gêneros mais fortes nos outros países, e depois a gente entra nesse outro tópico. Vera, quais são os gêneros mais fortes que você vê nos outros países? Justo a diferencia de Brasil, en donde de hecho recientemente salió un artículo en donde se menciona que Brasil es uno de los países de Latinoamérica en donde se consume más contenido de géneros locales. A diferencia de Brasil, en el resto de Latinoamérica tenemos muchos más géneros. Hay algunos países en donde el vallenato, la salsa en Colombia tienen como estos géneros locales, pero tienen más apertura de recepción de otro tipo de géneros, como ahora, bueno, en Latinoamérica lo que está como en top es reggaetón, pero que también tiene apertura a estos géneros. Por ejemplo, en México, que tenemos el regional mexicano, hoy está en el top de contenidos, no solo de Latinoamérica, sino también en el resto de países a nivel global, ¿no? Entonces, la percepción en Latinoamérica de géneros de outros países ahorita está muy, muy, muy fuerte. Já no Brasil é mais ou menos assim, não tão forte, a gente realmente recebe muito bem os conteúdos locais, né? Sertanejo, funk, sempre são nos charts, né? Nas paradas número 1. E a gente às vezes tem alguns conteúdos latinos surgindo, sim, principalmente com remix. Então as participações fazem assim, uma super diferença para o conteúdo latino entrar no Brasil. Então, como que o J Balvin entrou? A Anitta, né, aqui, como que começou ele a ser mais conhecido, né? E assim outros também, né, cantores latinos que com participações de brasileiros, eles têm entrado aqui no mercado da música e feito a gente ouvir um pouco mais de música em espanhol, né? Mas o que domina mesmo são os gêneros locais. Legal, e eu acho que é importante trazer isso porque
sabendo que existe sim, aqui no Brasil, talvez essa barreira de trazer outros gêneros que não são brasileiros, isso vai ajudar na estratégia que as pessoas têm que tomar para divulgar o seu conteúdo, né? Então, trazer agora de novo para a Vanessa, para a parte de marketing. O que você recomenda, quais ações os artistas podem fazer para aumentar a divulgação da música deles, para tornar a música deles mais conhecida, e o que dá para fazer junto com o Claro Música também, o que o Claro Música desenvolve? Sim. Então, eu acho que muito pegando o gancho que as meninas falaram aqui, sempre que a gente pensa em como a gente conseguir acessar, né, um gênero diferente do nosso, é muito importante a gente pensar em quais colaborações a gente pode fazer. Ela citou a Anitta com o J Balvin, mas a Anitta, por exemplo, ela também usou essa estratégia muito para internacionalizar a carreira dela, né? Então é muito importante a gente ver, até isso, tanto eu acho que no aspecto da gente internacionalizar, como às vezes a gente migrar ou brincar, né, ter flexibilidade ali de também atuar num gênero diferente. A gente vê muito isso acontecendo no Brasil, né, o trap com funk, o piseiro com funk, e nasce o brega funk, e e vão surgindo esses subgêneros, né? Eu acho que é muito importante o artista ter em mente que no momento que ele quer lançar, que ele vai lançar a sua música, o seu trabalho, tem uma boa estratégia por trás. Além, eu acho que primeiramente a gente pensar, como foi mencionado na palestra de ontem, né, pela música também, o Paulo e o Rodrigo, um bom pitching. O que seria o pitching, né? É como você vende o seu conteúdo para as plataformas digitais, é a defesa do seu conteúdo. Então, sempre enriquecer ao máximo das informações que você pode trazer sobre sonoridade, qual é o conceito, participação, o que você quis trazer com aquele seu trabalho. Também, se você pode usar da sua base, né, de apoio, que são seus artistas próximos, familiares, amigos, na sua rede social, sempre procure também somar forças com essas pessoas, porque você amplia a sua rede de conexão. Então, bota a sua música para uma tarefa que você está fazendo no seu dia a dia. Um artista semelhante a você também faz uma parceria, inclui ele na sua playlist e ele inclui a sua música na playlist dele. É sempre importante a gente estar se pautando dessas estratégias e também de um bom produto do ponto de vista de player, né? Então, um bom pitching, uma boa foto para a gente poder trabalhar, porque isso a gente leva muito em consideração no momento que a gente vai prever os destaques editoriais, que a gente toca bastante. E também dentro do Claro Música, entrando um pouquinho aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder conversar. Como a Maria comentou, o Claro Música é uma multiplataforma, a gente está disponível tanto na versão WAP, que é o aplicativo, a gente está na web e também na Claro TV+, através do canal 301 ou 850, dependendo da sua TV. E aí, dentro do aplicativo existe a possibilidade editorial mesmo. Então, aqui no Claro Música, como funciona a operação? A gente recebe semanalmente os pitchings, que é muito importante também ressaltar a antecedência. 10 dias, pelo menos, né? A gente está recebendo aí com uma certa antecedência para a gente estudar qual é o conceito, o que o artista está querendo passar, qual é a música foco. E aí a gente defende internamente para a equipe editorial, né? E aí a equipe editorial, com base nessas defesas, ela cria a estratégia dela. Então a gente tem os destaques no aplicativo, que reflete também para a web, e também muitas playlists vão para a TV. E aí assim a gente consegue atingir diferentes audiências, né? Porque são públicos distintos com o que a gente está falando. A gente também está sempre muito antenado para os lançamentos, mas datas de oportunidade. E o que seria isso? São as datas comerciais, né? Que existe o carnaval, algum festival. A gente sempre está muito antenado para fazer playlists e destaques muito atrelados a esses momentos, mas também a gente valoriza muito umas datas no calendário que é o Dia do Gênero. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que foi o dia, quando é comemorado o Dia do DJ,
todo 9 de março. E nesse ano a gente convidou vários DJs para montarem o seu set dentro do Claro Música. E aí foi muito legal porque a gente criou carrosséis temáticos e fomos destacando ao longo da semana todos esses DJs que criaram o set pra gente. A ação teve uma repercussão tão legal que foi matéria no Popline. Mas assim como o dia do DJ, a gente sempre está antenado e a gente trabalha o dia do sertanejo, o dia do pagode. Na próxima semana a gente vai estar tendo o dia do funk e o dia do rock. Então a gente sempre está muito antenado de aproveitar essas oportunidades e a gente pensa tanto no aplicativo como na TV. Então a gente dá espaço para esses artistas terem visibilidade para uma diferente audiência na televisão da Claro TV+. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A primeira é a Day Lins, ela participou de uma ação do Dia do Orgulho com a gente. A gente convidou alguns artistas para falarem sobre a representatividade dessa data e ficou um material muito legal, está disponível até nas nossas redes sociais, assim como está rodando ainda na programação da Claro TV+. A gente também abre espaço para os artistas falarem sobre os seus projetos. Então, temos o exemplo aqui do Nando Reis, que estava lançando um single que era Primavera, e ele falou um pouco, e a gente sempre também pensa em construir em conjunto com a gravadora e com o artista, como a gente pode levar de uma maneira diferente para ele falar um pouco sobre esse projeto nas nossas redes. Essa daqui também é muito legal, é uma DJ Pepita, se não me engano é esse o nome da artista. Ela participou de uma ação nossa, foi até uma ação interna, porque também existe isso. Nós somos a plataforma de streaming da Claro, que ela não é restrita apenas a usuários Claro, mas por pertencermos ao mesmo grupo, temos uma gama de oportunidades aí nos canais de mídia. E esse foi um evento até interno da Claro, onde a gente teve a oportunidade de ativar o Claro Música e convidar uma artista para ir lá tocar. E ela criou uma playlist também com um set super legal, com um gênero que era Afrobeat, que ela criou no serviço. E também a gente gerou esse material com ela lá no dia e ficou rodando na programação da TV. E aqui é um artista coreano, Jungkook, que é bem conhecido também. Então isso também é legal, porque a gente tem contato com as gravadoras, né, com os agregadores, e há um intercâmbio muito interessante também entre as áreas como um todo do Claro Música. Então a gente consegue também entender se a sua estratégia como artista conseguir alcançar novas audiências ou conseguir adentrar em outros países. A gente tem um relacionamento muito próximo com o editorial dos outros países e a gente faz esse intercâmbio, tanto de material. Se o artista estiver fazendo uma turnê e passando por algum dos países que a gente tem escritório, a gente também consegue alinhar alguma ação com ele lá no país que ele está, sabe? Aqui também a gente, ainda falando sobre o universo da TV, a gente também costuma levar destaques como banner. Então aqui é um exemplo de como fica, né, com o Paul McCartney. Mas alguns outros, quando tem festival, a gente sempre procura dar oportunidade para todos os artistas. O Dia do Reggae, essa daqui foi uma ação que a gente fez em homenagem ao Dia do Reggae. Novidades da semana, fomentando as playlists que a gente tem dentro do serviço. E também tem as oportunidades extras, que seria o quê? A gente entende também que a gente pode, para além da plataforma, levar o artista para criar uma experiência diferente com o seu público. E aí a gente faz algumas ações de pocket show dentro de lojas da Claro. A gente convida um artista, e isso pode ser tanto artista, tipo, artista mesmo, que eu digo que banda, solo, dupla, ou DJ também. A gente entende qual o propósito do evento e da oportunidade que a gente tem. E aí no pocket show a gente convida, faz uma apresentação surpresa. No caso aqui eu trouxe exemplo do Luquinhas, ele é um artista de pagode muito bom. E aí ele fez um show no Barra Shopping. E aí, como a gente também, assim, o nosso objetivo é sempre contribuir para o aumento do streaming do artista. Então, como a gente defende isso também dentro do serviço? Ele criou uma playlist especial, exclusiva para o Claro Música. Ele promoveu, assim como a gente também promoveu dentro do serviço, em um dos carrosséis mais estratégicos que a gente tem. A gente levou vídeo do artista para o canal da TV
e também teve divulgação na vitrine da loja, para quem estava passando. E esse é um outro evento, como eu falei, tem eventos internos, teve a DJ que a gente levou para esse evento que a gente fez, e tem o outro Rio Open, um evento muito conhecido, né, que acontece todo mês de fevereiro, aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de tênis. E a gente também teve um espaço lá, Claro Música, onde a gente conseguiu levar uma DJ para criar uma experiência dentro do lounge que estava sendo criado pela Claro, que foi muito legal também. Então, assim, tem oportunidade para todo tipo de artista, né? E, por último, não menos importante, redes sociais. É muito importante que vocês trabalhem as suas redes sociais e também em parceria com a gravadora de vocês, o agregador e também a plataforma, né, de streaming. Então, aqui são alguns dos materiais que a gente já conseguiu, a gente vem trabalhando. A gente sempre pensa em como criar conteúdos diferentes para evidenciar os artistas. Eu trouxe aqui o exemplo do DJ Corvina, que é um quadro que a gente lançou recentemente, que viralizou, né? Ele é o responsável pelo aquecimento da iolagem. E aí ele gravou um vídeo para a gente explicando como foi a criação desse trabalho dele. Assim como a gente tem vídeo também de divulgação só dos artistas, ou a gente cobre às vezes alguns eventos e entra em contato com o artista levando perguntas dos fãs e para serem respondidas pelo artista, como foi o caso da Cláudia Leite. Assim, dentro do Claro Música a gente sempre pensa em diversificar as opções de estar trabalhando com ao máximo aí todos os tipos de artistas. Perfeito. Marcinha, vamos lá. Um dos tópicos, né, que está muito em alta é a inteligência artificial. E aí eu trazer aqui para a conversa como que está sendo visto, né, e trazer o seu olhar jurídico nisso, como está sendo visto a inteligência artificial, a produção de músicas com inteligência artificial, o mercado fonográfico tem aceitado isso bem ou não, já está regulamentado ou não. Muitas perguntas. Boa tarde, pessoal. Então, com relação à inteligência artificial, né, a gente tem hoje, desde a criação da música até a distribuição, a gente utiliza inteligência artificial, né, os artistas têm utilizado bastante, e para recomendação e personalização de playlists e indicação de conteúdo para consumo. Aí tem uma situação que me pega muito quanto à questão de personalização e recomendação, é que, por exemplo, digamos que você gosta de determinado gênero, né? Digamos o piseiro. Então, se o algoritmo, né, a inteligência artificial que está contido ali naquele streaming, né, naquele player de streaming, se ele identifica que eu ouço aquilo ali e ele só me recomenda aquilo ali, eu fico sem ter conhecimento de outros gêneros, de outros artistas. Então, isso é uma questão, né, que acho que não sei como o mercado está se comportando com relação a isso, né, pensando com relação a isso. E quanto à criação, tem a questão da autenticidade, né, da música, porque se ela é criada por inteligência artificial, é uma música autêntica, porque ali dentro daquela programação de inteligência artificial, a gente sabe que tem um aprendizado de máquina que envolve diversas outras canções para que seja gerado por aquele algoritmo aquela música solicitada pelo artista. Então, assim, tem a autenticidade e a originalidade. E como não há regulamentação ainda, né, no Brasil e nem no mundo sobre isso, a gente, na verdade, está num limbo jurídico e é uma discussão que a gente, assim, né, pelo menos a gente tem pensado muito, por exemplo, se eu tenho uma obra criada, né, inteiramente por inteligência artificial, eu não sou o autor dessa obra. Em contrapartida, o robô, né, a inteligência artificial que cria aquilo ali, ela também não tem personalidade jurídica, então também não seria dela. Mas seria do programador que criou esse algoritmo para que aquela obra fosse publicitada, fosse criada. E se eu tenho uma obra em que, sei lá, 50% dessa obra é criada por inteligência artificial, os outros 50% tem a criação intelectual do autor, quando eu vou pagar esses royalties, eu pago esses royalties através do percentual do autor, ou eu pago integralmente o percentual referente à obra. Então, assim, é uma discussão que hoje a gente não tem resposta, porque a gente não tem legislação para isso. Então, eu acredito, né, que o mercado, na verdade, ainda está se encaminhando para pensar sobre esse tema.
Tem que se haver um cuidado, porque né, a autoria, o direito de autor, ele é muito importante. A gente sabe que violação de direito de autor é passível de ação judicial e outras coisas. Então, hoje não tem legislação, mas eu acredito que o mercado está de olho com relação a essas criações, porque se eu identifico que numa música criada por IA tem algum elemento de algum artista, né, que já tem a sua música publicizada, aí eu estou infringindo o direito autoral desse artista. Semana passada, eu estava lendo um artigo que a Reuters publicou que 3 das grandes gravadoras, elas ingressaram com uma ação contra uma empresa que é responsável por criação de músicas via IA. Essas 2 empresas, elas pegaram cerca de 1.000 músicas para fazer aprendizado de máquina sem solicitar autorização para as gravadoras. Então, as gravadoras estão solicitando para cada violação, né, para cada música copiada, $150 mil. Então, isso está tendo uma discussão lá fora. E, assim, a discussão é em cima do direito autoral, não necessariamente em cima da utilização da IA. Então, por não haver regulamentação. Mas se houvesse regulamentação, seriam 2 direitos que estariam sendo violados. Então, assim, hoje a gente não tem legislação, mas é uma situação que a gente tem pensado, pelo menos no mundo do direito, né, no mundo jurídico, a gente tem pensado porque a lei de direito autoral, que é de 98, ela precisa ser adaptada para os dias de hoje, porque realmente a gente está nesse limbo, né? Perfeito. Agora, Tamires, vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente, principalmente artistas, sempre querem saber. Primeiro, na verdade, trazendo para o mundo do Claro Música, como é essa divisão, a gente falou um pouco da divisão comercial, como é a divisão editorial do Claro Música, a gente cuida, né, de outros países além do Brasil, aqui do Brasil, mas também outros países estão cuidando de outros países, então essa divisão seria legal falar. E depois, o que o artista pode fazer para incluir as músicas deles nas playlists do Claro Música, conseguir um destaque dentro da plataforma? A divisão hoje, né, aqui do Brasil, o editorial Brasil faz Brasil, Colômbia, Peru e Chile, né? Então nós temos todo um intercâmbio aí com os stakeholders, né, de lá de fora. A gente tem o pessoal da Claro de lá que nos ajuda, né, fazendo pitching, né, o trabalho do marketing de lá, nos mostrando quais são esses lançamentos. E a gente daqui mesmo, a gente tem que emergir, né, nesse mundo aí dos outros países, para que a gente venha a entender melhor, né, o que está rolando por lá, enfim, quais são os melhores destaques. E fora, né, esses 4 países, os demais são controlados lá pelo México, né? Temos uma equipe lá do México que coordena os outros demais, né, dos 15 países que o Claro Música está presente. E como o artista coloca as músicas nas playlists? Como a Vanessa falou, né, tem que ter um bom pitching e com antecedência, né? O pitching nada mais é assim, a sua defesa, a sua explicação do que é o seu conteúdo, né? Do que a sua música fala, qual é o gênero dela, qual o subgênero, tem algum sentido específico que você quis dar para essa canção, ela tem... você escreveu há alguns anos para sua avó e hoje, enfim, é uma homenagem para ela. Tudo isso conta para a gente entender onde a gente vai destacar, receber com antecedência e ter um bom material, né? Ter um conteúdo, um áudio bom, né? E a foto, porque sem a foto a gente não consegue destacar. Já teve casos de Bad Bunny, Maluma, Anitta, e a gente não tinha foto decente, então a gente não conseguiu capa para isso. Claro que eles não precisam, né, de capa, assim, para ter uma relevância. Mas os artistas que estão começando, eles precisam ter todo o material, com todos os lançamentos que eles vão ter, todo o material disponível para que a gente sempre tenha isso em mãos, né? E aí a gente começa desde o começo de cada semana a se reunir com a equipe de label para entender esses lançamentos, né, passar por todos os lançamentos das gravadoras. Isso não inclui apenas quem está no chart, nos Trend Topics. São diversos artistas, porque no Claro Música a gente tem espaço de verdade para todos os artistas, né? Daqui a pouco eu vou pedir para passar, que a gente tem umas telinhas mostrando que a gente tem diversos gêneros, né? Páginas de diversos gêneros. Então, assim, artistas em desenvolvimento até os super estrelas a gente consegue destacar. E não só em capa, né? A gente tem os carrosséis do Claro Música de playlists, claro, que a gente coloca as capas dos artistas. E tem carrosséis também do Claro Música Te Recomenda, além dos gêneros, né? Então, assim, dentro de uma página de gênero, eu tenho, assim, 1 milhão de playlists que eu posso colocar você. Então, desde a playlist
radar do sertanejo, que eu coloco lá o artista que tem 10 disputas mensais, até a top sertanejo, que é a nossa playlist, uma das mais consumidas na loja, né, com milhares de streams aí toda semana. Então, assim, todos os artistas têm espaço para capa, tem espaço para inclusão e para destaques das músicas, né? Essa tela aí é a tela dos lançamentos, né? Os lançamentos EPs, os lançamentos álbuns, então aí aparece a capinha do álbum. Isso vale também, tá? Ter o seu conteúdo com uma capa legal, bacana, não subir o conteúdo com uma capa preta, porque você não teve tempo de fazer uma capa do álbum, porque aí a gente não consegue considerar também para colocar. Pode passar, amor? As playlists, né? Tem carrossel de playlists em destaque, que é um carrossel aí com 40 playlists, mas se você clicar ali do lado em playlists, no painel esquerdo, vão ter todas as playlists do Claro Música, então a gente tem a possibilidade de colocar todos os destaques semanais, que todas as sextas-feiras a loja é completamente atualizada, né? Todos os DSPs fazem essa atualização no mundo. Toda sexta-feira a gente troca todas as capas de playlist com os lançamentos, a gente repagina a editoria de toda a loja, né? Desde o banner até o último carrossel. E ao longo da semana também a gente consegue trabalhar conteúdo de catálogo. Então, ainda que você não necessariamente nessa semana você não tenha conteúdo, mas você já fez o pitching dele, você já enviou para a plataforma, a gente trabalha também conteúdo de catálogo ao longo da semana, fora os lançamentos, né, que a gente recebe às sextas. Pode fazer. Aí o Claro Música te recomenda, então a gente coloca, geralmente, quando não tem oportunidade do artista enviar uma foto, a gente coloca o álbum, né, ou um single dele aí, então a gente tem os destaques de, enfim, qualquer artista que a gente queira recomendar, e a gente tem um carrossel de shows e eventos, então a gente tem um radar também, umas ferramentas nossas para identificar todos os shows que acontecem no Brasil, e a gente vai destacando esses artistas com os shows, os festivais que ele tá, não que seja um show só do artista. Se você tá num festival, você vai cantar, vai abrir o show de alguém, a gente pode colocar a oportunidade de fazer um banner seu aí. E quando a pessoa clicar no banner, claro, vai ter como comprar o ingresso, mas também ela vai ouvir a sua página de artista dentro do Claro Música. Então esse botão aí é um atalho para a página do artista, que a pessoa vai poder consumir tudo que você lançou na plataforma. Obrigada. Ótimo, agora a Vera quer contribuir, Verônica. Sí, ahí quisiera agregar también que, bueno, adicional de los destaques, la ventaja que también tiene Claro Música es que al estar presente en 15 países, si un artista carga su contenido en Claro Música, puede seleccionar subirlo en más de un territorio. Si él decide que quiere estar en los 15 países, lo podemos subir a todos los territorios, y tenemos una sección de países que hablan un poco de cómo perciben los usuarios o cómo reciben o están abiertos a escuchar contenidos de otros territorios. Tenemos una sección de países que hemos estado analizando que ha tenido un incremento en el interés de los usuarios por descubrir géneros de otros territorios o canciones, artistas de otros países. Entonces, cualquier usuario estando en, ejemplo, yo estoy en Brasil, puedo entrar a la sección de países, seleccionar el territorio en el que estoy interesada y puedo ver el contenido. Que la ventaja que también se tiene es que, a diferencia de tú buscar algún contenido en alguna otra plataforma, no sé, YouTube, buscas algunas recomendaciones, pero en Claro Música tenemos la curaduría local del contenido, que es como una ventaja para estos usuarios que al ingresar pueden escuchar playlists que ya están como muy bien por género segmentadas. Tenemos la sección de radios de artistas en otros países y también la parte de sesiones de DJs, por ejemplo, que puedes escuchar las de otros territorios. Entonces, bueno, quizás no están en esta parte de destaques, pero creo que es muy importante hablando como de este intercambio ahí cultural y de cómo se percibe en Latinoamérica los contenidos, ¿no? Eu acho que isso até contribui um pouco quando a gente fala das informações que vocês enviam para nós, né, DSPs, os players, como o pitching, de ter isso muito bem informado, né, de tipo, eu tenho intenção eu acho que essa minha música ficaria bem em uma playlist
mais tropical, ou tipo, eu gostaria de conseguir começar a incluir mais conteúdos meus no México, na Colômbia, internacionalizar um pouquinho a minha carreira. Então, assim, a gente sempre está aberto a conversar com os artistas e com as gravadoras e agregadores. A gente tem reuniões semanais com eles para poder entender quais são os objetivos com aqueles artistas, com aqueles projetos. Vocês viram, né, dentro do Claro Música a gente tem uma gama de oportunidades para poder entender como é a melhor frente de poder trabalhar. Não, isso bem. E Marcinha, voltando um pouquinho ainda no direito autoral, aqui muita gente imagina que tem interesse até em usar sample de outras músicas, né? E isso envolve uma propriedade de outra pessoa também. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, como é para usar o sample de uma música e também a relação com o direito autoral. O sample pode ser utilizado desde que o detentor da obra, né, completa, ele dê autorização para que seja utilizado aquele trecho. Caso a pessoa que vai utilizar aquele trecho do conteúdo, ele não peça autorização, ele está infringindo o direito autoral do criador do conteúdo, do autor, e aí não só o direito autoral, que é o direito patrimonial e o direito moral, né, do autor, porque ele está oferindo lucro em cima de um conteúdo que ele não produziu, de um produto que não é dele. Então, assim, o sample pode ser utilizado, desde que seja autorizado pelo proprietário do conteúdo completo. E, assim, uma dica que eu dou, e aí olhando muito o mercado, é que determinadas parcerias, né, de criações musicais, enfim, fica muito, legal, a gente fez junto, tudo bem, é seu, é meu, a gente utiliza. Só que isso no momento em que não está gerando lucro, é muito legal, mas quando começa a gerar lucro, começa a dar problema. Então, assim, a orientação que eu dou é que, caso vocês criem, o que vocês criarem, registrem, façam o registro do conteúdo de vocês. Porque, às vezes, uma conversa que você teve hoje, daqui a 2, 3 anos, esse conteúdo, de repente, pode ser utilizado pode ser solicitado por uma plataforma para utilização de um conteúdo de grande relevância, e aí você fez com um amigo ou com um colega, enfim. E aí alguém aí vai sair no prejuízo, ou os dois podem sair no prejuízo. Isso são casos que acontecem recorrentes, tá? Porque, por exemplo, vocês são artistas, vocês criam um conteúdo musical, ele pode parar numa plataforma de filmes, por exemplo, num filme, e aí chegando nesse filme, se você criou com um amigo seu, mas se a produtora desse filme ele buscou só você, e você atribui para si esse conteúdo como se fosse só seu, e o outro descobre, você vai ter um problema. Vai ter um problema com a produtora, vai ter um problema com o seu amigo que fez com você lá atrás, falou que tudo bem, pode usar. Então é importante que vocês registrem o conteúdo de vocês e deem os créditos autorais devidos, né? Tem o direito conexo também, que é o direito do produtor musical e dos músicos que atuam, né, nos conteúdos que são criados. Então, assim, atualizem seus metadados quando forem mandar para as plataformas seus conteúdos, para que vocês recebam também sobre o consumo. Então, assim, a utilização pode ser feita, mas desde que autorizada, né? Desde que a gente tenha um contrato formalizado, o que você pode usar, o que você não pode usar, até que ponto você pode ir, qual é o trecho, são os primeiros 30 segundos, são os últimos 40 segundos daquela música. Então, assim, tenham tudo acordado e aí pode ser utilizado. Até para complementar, que eu vi já recentemente 2 histórias sobre isso. Uma é num evento que falaram sobre o Kevin e o Chris, que hoje, né, um artista gigantesco, mas ele começou, né, atrás das câmeras, não cantava, ele escrevia música para os outros, até hoje ele escreve música para os outros. Só que ele manda as músicas assim, aqui, escrevi, toma para você. E a equipe dele fica desesperada, porque qualquer música do Kevin e o Chris vai lhe dar muito dinheiro. Ele perde nessa, porque ele fica só, toma aí essa música. E outro exemplo a Anitta, né, lançou o álbum Funk Generation, e uma das músicas ia ser com uma artista internacional, Chloe, se eu não me engano, e não saiu no álbum, porque tem um sample de uma outra música dessa, e o autor desse sample cobrou, para ela usar o sample dele,
valor muito alto, que ela não quis pagar ali naquele primeiro momento. Então ela não lançou a música. Então realmente tem muita coisa por trás aí que precisa estar certinho. O direito do autor, ele protege o autor, ele não protege a música. Então, por isso que é importante, né? Como o Rodrigo estava falando ontem, fazer o registro da música, ter o ISRC e tal, para você poder utilizar. Porque, assim, são coisas separadas, né? São coisas diferentes. O direito do autor ele vai proteger você enquanto autor daquele conteúdo, mas ele não protege a sua música se ela não está registrada. Então, e aí são os conflitos que são gerados depois após isso. Então, para você utilizar como sample, por exemplo, você vai ter que pagar. E aí, dependendo do acordo que você fizer, né, contratualmente, ou você vai pagar um X, sei lá, 50 mil para poder doar aquele pedaço de música, né, para que seja utilizado como sample, ou você vai cobrar os 50 mil mais os royalties referentes, né, um percentual daqueles royalties referentes ao conteúdo que foi consumido. Então, é importante ter isso documentado, porque depois gera conflito, né, gera processo. É isso, essa é todo o nosso papo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode... Aproveitar e fazer logo a primeira pergunta para você mesmo. Meus honorários. Porque ontem, também no tema de AI que você começou a falar, e ontem também falamos sobre isso, acredito que ainda não tem uma legislação também sobre isso, é que hoje em dia as pessoas vão pegando, né, com os IAs, a voz de pessoas famosas, botando para cantar outras músicas, até de outros famosos também, que é pior ainda, ou até músicas que, sei lá, a pessoa escreveu a música, botou, sei lá, o Eminem para cantar, e estão botando para as pessoas ouvirem. Então tá ficando cada vez mais maluco, né, você controlar esse negócio. Imagino que deve ser muito difícil para os advogados agora conseguirem achar um mecanismo de... com certeza vou chegar lá, mas como também é muito novo, então assim, já tem alguma coisa perto disso, de estar acontecendo, e se não tiver, o que você acha que vai acontecer, né, para essa nova fórmula que a pessoa está fazendo? Então, eu sou mestranda, né, de propriedade intelectual, e a minha dissertação é em cima de obras criadas por robôs via inteligência artificial, de quem é a obra. E lá fora tem uma discussão, né, tem a Convenção de Berna, que regula a questão do direito autoral, e agora está olhando mais de perto essa questão da inteligência artificial, porque assim, a inteligência artificial está em tudo, né, em todas as áreas, não só na música, não só no filme. E hoje, por exemplo, né, e aí sendo um pouquinho do lado da música, entrando no ponto do filme, a gente tem o Rogue One, né, aquele Star Wars Rogue One, onde o capitão é um ator que já faleceu, tinha falecido, se eu não me engano, acho que 10 anos antes, ou muito mais tempo antes, e utilizaram a imagem dele, a fala. Então, nos Estados Unidos, lá fora, tem uma regulação que o ator, quando ele, né, antes de falecer, ele dá autorização ou não para que seja utilizada a voz dele, a imagem dele, depois do falecimento. E aí a família recebe, né, por essa exposição, porque é como se ele vivo estivesse atuando. Só que o Robin Williams, por exemplo, ele deixou isso documentado, que ele não gostaria que após a morte dele fosse utilizado a imagem dele, ou a voz dele, ou algo parecido, enfim. Então hoje, assim, com a inteligência artificial, qualquer pessoa usa indiscriminadamente a imagem de outra. Então assim, a gente está falando aqui, e né, aí tem as filmagens e tal, e quando isso vai para a mídia, né, eu posso pegar a imagem de uma pessoa e colocar a voz de outra, ou então pegar aquela imagem de um artista e manipular né, cantando outro gênero, que a gente tem visto isso, inclusive as danças que a gente vê no TikTok, né, que eles usam o presidente, enfim. Mas não tem regulamentação. Então, assim, hoje eu não tenho. A única coisa que pode ser feita é solicitar retirada por uma questão do dano moral. Mas do direito autoral, até agora, assim, não tem como, porque é uma coisa tão louca, assim, né, dizendo, é tão recorrente e não tem quem culpar, né, não tem nem como buscar quem foi a pessoa que fez, quem foi o primeiro que criou aquilo ali, porque depois vão aperfeiçoando, né. Então, a única coisa que a gente tem como efetivo para fazer é solicitar a retirada da plataforma, porque está infringindo a moral daquele artista que está sendo ali utilizado indiscriminadamente, sem mais sua voz.
Então, assim, há uma discussão sobre inteligência artificial, né, sobre a regulamentação, e é uma discussão que vem com urgência, né, porque todo dia surge uma coisa nova, então, assim, é urgente, mas também não adianta regulamentar a inteligência artificial sem regulamentar a lei de direitos autorais, que aí tem que mudar a lei de direito autoral e tem que caminhar junto com a inteligência artificial. Mas aí a gente também não sabe ainda o limite da inteligência artificial, a gente não sabe até onde vai. E aí infringe várias coisas, porque aí tem o racismo algoritmo, que, por exemplo, né, eu posso programar um algoritmo para criar uma música, mas que tenha cunho racista, e aí essa música sobe para a plataforma, por exemplo, e aí quem é responsável por isso? Né? Porque, em primeiro lugar, a gente está em cima da plataforma. Aí a plataforma chama o autor, que na verdade provavelmente não é o autor, porque quem criou foi o algoritmo. Então, assim, é uma discussão que, na verdade, eu, né, no meu entendimento sobre o direito, o legislador deveria criar uma personalidade jurídica para poder regularizar isso, né? Porque hoje a gente tem a personalidade jurídica da empresa, a pessoa física, ela tem personalidade jurídica, ela responde juridicamente, mas o robô ele não responde e o desenvolvedor que criou aquele algoritmo também não responde. Então, eu acho que deve haver uma personalidade jurídica criada para que seja responsabilizado a pessoa que criou aquele algoritmo ali, porque ele tem vieses, né? Então, mas é uma discussão que assim, está fervendo, é rápida, né? É uma solução que eles querem rápida, porque realmente a gente está sem freio, mas hoje em dia a única coisa que a gente pode fazer é pedir para a retirada, né? A retirada do vídeo, a retirada da música, por atentado à moral daquela pessoa que está ali sendo exposta. Mais alguma pergunta? Então é isso, muito obrigada.